Tem muita gente arriscando negócios inteiros para baratear sua importação, dando aquele famoso jeitinho brasileiro, quando a gente tem uma gama de ferramentas totalmente plausíveis, com bases totalmente legais, aprovadas pela Receita Federal para baratear as nossas importações. Nesse vídeo aqui eu quero entrar nesse mérito com vocês, explicando algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer com que as nossas importações fiquem muito mais baratas e a gente economize muita grana na hora de fazer as nossas importações, na hora de, enfim, trazer as nossas mercadorias aqui para o Brasil. Muito prazer, me chamo Bernardo Tai, trabalho com importação há alguns anos e atualmente eu sou dono e importador do meu próprio negócio. Esse vídeo aqui é para você que tem um negócio já rodando hoje ou está começando a importar, quer começar a importar, mas às vezes você olha para o mercado exterior e pensa nele como um mercado muito caro ainda para você entrar, ou que os impostos são muito caros e talvez eles até dobrem o preço da sua mercadoria, mas tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar aqui no Brasil de maneira totalmente legal, como eu falei no começo do vídeo, que a gente pode se beneficiar e trazer as nossas mercadorias com um preço muito mais barato, às vezes com isenção de imposto, e que muita gente não sabe. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, para que fique claro e não reste dúvidas para você na hora de você pesquisar o seu produto vencedor, ou se você já trabalha com algo aqui no Brasil, para você verificar se tem algo que você possa se beneficiar na sua importação. Lembrando que aqui a gente vai utilizar uma base geral. No mundo da importação, você sempre precisa checar com base na sua situação específica, porque sempre vai mudar de caso para caso. Então verifica com o seu despachante, verifica com o seu contador também, para que eles possam te dar o melhor direcionamento possível com base na sua situação específica. Antes de tudo, a gente precisa traçar uma linha que vai definir tudo sobre esse assunto. Primeira questão, quando eu me refiro ao jeito legal dessas ferramentas que a gente vai utilizar para pagar menos imposto, é tudo embasado em legislação brasileira. Isso é inteligência e planejamento, e é isso que todo importador sério faz. Burlar a Receita Federal é uma outra coisa. Esse é o famoso jeitinho brasileiro que eu estava me referindo no começo. E quando eu falo a respeito disso, eu quero falar, por exemplo, de uma classificação incorreta de mercadoria de maneira proposital para você pagar menos imposto, ou, por exemplo, você declarar para a Receita que você está trazendo uma quantidade menor do que a real, para você também pagar menos imposto. Todas essas coisas que eu mencionei são totalmente legais e não são uma forma de economia. Isso, na verdade, é um risco muito grande que você está correndo, que você está pondo à prova todo o seu negócio e até mesmo risco jurídico. Eu também não vou entrar nesse mérito porque eu não sou um advogado, mas você corre risco jurídico que você pode responder de maneira processual. Tudo que eu vou falar no vídeo de hoje está do lado de cá dessa linha, de maneira legal. Se alguém, por acaso, algum dia vir a te oferecer algo que você tenha que esconder ou mentir para a Receita, você sabe que você tem que fugir disso, porque você está correndo um risco muito grande e isso é furada. Bom, agora que a gente já tirou isso da frente, eu queria falar da primeira ferramenta que a gente vai utilizar, que é simplesmente classificar o produto de maneira correta. E aqui a gente não está falando sobre você escolher algo similar que vai pagar menos imposto, mas é você se aproveitar de lacunas que existem na própria legislação brasileira para pagar menos imposto. Aqui eu queria trazer para vocês o caso do sonho de valsa. Isso é um caso extremamente famoso que repercutiu muito na internet nos últimos anos, onde a empresa Lacta, substituiu a classificação fiscal do sonho de valsa, que era o bombom, pela classificação fiscal de wafer, visando pagar menos imposto. E aqui ela não burlou a legislação de maneira alguma, na verdade ela utilizou dela para que ela pudesse ganhar essa isenção fiscal. Ó, aqui eu vou explicar para vocês rapidinho, só para vocês entenderem a situação. A Lacta pagava no produto como chocolate um IPI de 5%, e reclassificando como um biscoito wafer, que é tratado como um item de padaria, ela passou a ser isenta desse imposto. O que ela fez também foi trocar a embalagem torcida por uma embalagem de pontas lacradas. E dessa forma, de maneira totalmente legal, ela conseguiu pagar menos imposto na hora da sua importação. E não foi só a Lacta que usou dessa ferramenta. Na verdade, várias empresas gigantescas utilizam disso para baratear os seus produtos. Aqui tem para vocês também a Serenata do Amor, que é da marca Garoto, que fez a mesma coisa em 2021. O sorvete do McDonald's virou massa gelada na descrição de mercadoria deles. E o Pringles é classificado como biscoito ao invés de salgadinho. E todas essas marcas utilizam dessa ferramenta para pagar menos imposto na importação deles. Acertar NCM não é simplesmente uma manobra. Na verdade, é você pagar o que é devido por aquele produto sem mais nem menos. O que você precisa é de um despachante competente para que ele possa classificar aquele produto de maneira correta e te auxiliar na decisão que você vai tomar
para qual código você vai utilizar e quanto de imposto você vai pagar. Lembrando que o despachante apenas te dá um direcionamento do que ele acha melhor para que você pague menos imposto de maneira correta, mas quem vai bater o martelo de verdade é você como importador. Então é muito necessário que você conheça o produto que você está trazendo para que você não cometa nenhum engano e saiba direcionar o seu despachante. A segunda ferramenta que a gente vai falar nesse vídeo é a respeito de creditação tributária. Isso é algo que quase ninguém entende hoje no Brasil e que realmente você precisa de um auxílio do seu contador para te explicar isso de uma maneira mais clara. Mas basicamente hoje no Brasil, quando você importa, dependendo do seu regime tributário, você consegue ganhar de novo os impostos que você pagou na importação. Explicando para vocês de uma maneira bem simplificada, hoje no Brasil, se você está no Simples Nacional, você não vai se creditar de nenhum imposto, não há o que você faça. É a mesma coisa para o MEI. Porém, se você está no lucro real, você já começa a se creditar de algumas alíquotas na sua importação. Elas são o seu ICMS e o seu IPI. A partir do momento que você está no lucro real, você já começa a se creditar desses mesmos dois impostos, mais o seu PIS e o seu COFINS. Ou seja, quando você está no lucro real, o único imposto que você não vai se creditar na hora da importação é o seu imposto de importação, que é o seu II. De resto, você vai creditar de tudo. Isso é algo que as empresas que já são grandes no Brasil se beneficiam demais. Ou seja, dependendo do regime tributário que a sua empresa se encontra hoje, você pode se beneficiar muito dessa creditação tributária. Basta você checar com o seu contador para verificar se talvez seja mais viável hoje você subir de regime ou se manter no regime que você está. Porque na hora de revender ou na hora de você pagar os impostos que são devidos, você pode se creditar de muita coisa que você já bateu na importação. A partir disso, eu queria falar para vocês algumas ferramentas que são um pouco mais complexas, mas que elas realmente podem te ajudar a lucrar muito mais com a sua operação. O primeiro que eu queria falar aqui para vocês é o ex-tarifário. Ele é muito importante, então presta atenção. Você tem a oportunidade de reduzir ou até mesmo zerar o seu imposto de importação para alguns bens que ele vai especificar ali. Eles são bens de capital, de informática ou de telecomunicação. Num português mais claro, se você trabalha com maquinário hoje ou algum produto que não tenha similar nacional, não tenha uma produção nacional, você pode reduzir ou até mesmo zerar o seu imposto de importação. O que acontece é que você tem que fazer um pedido formal para o governo, ele vai analisar o seu pedido formal e inferir para você, caso seja aprovado, esse pedido de redução de imposto na hora da sua importação. O que você tem que cuidar também é que a partir do momento que você tira esse ex-tarifário, os seus outros concorrentes também podem se apropriar dele, caso eles estejam trazendo o mesmo produto. Por isso que a maioria das pessoas faz o seguinte: especifica o máximo possível, milimetricamente calculado, desde medidas, material, espessura, para que o seu concorrente não consiga trazer a mesma coisa. Às vezes você pode até mandar o seu fabricante fazer um molde um pouquinho diferente para que ela não bata com as especificações do resto da concorrência nacional. Isso aqui vai se aplicar para você que realmente está construindo uma marca forte no mercado nacional e que está trazendo produtos diferenciados que hoje o Brasil não trabalha. E o segundo que eu queria mencionar aqui para vocês é a respeito do drawback. Isso aqui é para você que tem uma indústria hoje no Brasil e que importa uma matéria-prima do exterior, agrega valor nela e você tem possibilidade de exportar. Porque se você fizer isso, tem possibilidade de isenção ou até mesmo suspensão dos tributos de importação. Isso é muito importante para você que talvez esteja analisando um mercado lá fora e você tem muita oportunidade de ganho se esse for o seu caso. Lembrando que para você que importa para revender no Brasil, isso não se aplica, somente para as pessoas que vão agregar valor no mercado nacional e aí sim exportar para fora. Tem algumas outras ferramentas ainda, como por exemplo a Zona Franca de Manaus e alguns incentivos fiscais que vão reduzir o seu ICMS, mas isso vai depender do seu regime tributário e também da localização da sua empresa. São questões muito particulares que, como eu mencionei, vão depender da sua localização, por isso que eu não vou falar aqui com tanta profundidade, mas pode ser um tópico para outro vídeo, caso vocês gostem. E para fechar aqui, eu queria reforçar o ponto mais importante desse vídeo, que é você não burlar o sistema. Na verdade, é você utilizar das ferramentas que ele mesmo te proporciona. Então, se alguém fizer essa proposta para você, recuse, cara, fuja disso, porque é furada, não vale a pena o estresse. Tem muitas outras maneiras de você pagar menos imposto, tem muitas outras maneiras de você ganhar na sua importação, trazer um produto vencedor, construir uma marca forte aqui no Brasil e que vá te gerar um resultado muito mais próspero no futuro do que se você burlasse a Receita Federal, burlasse os impostos de alguma forma ilegal. Então, cara, começa pelo básico, começa pelo que está funcionando, abrindo seus olhos
para essas oportunidades que podem te gerar um ganho futuro muito maior do que você já tem hoje. Talvez, como eu mencionei, se você trouxer um produto que hoje não seja trabalhado no mercado nacional, isso pode sim ser um ponto de ganho muito acima do que você já está pretendendo com, por exemplo, essas burlas, esses jeitinhos que as pessoas dão hoje em dia. E novamente eu reforço para você checar com o seu contador, checar com o seu despachante algumas outras formas de você ganhar com base no que está disponível aí para você hoje com relação ao sistema federal, com relação à receita e classificação fiscal. É muito importante que você cheque com eles antes de tomar a sua decisão. Comenta aqui embaixo qual desses caminhos você mais gostou, se ficou alguma dúvida em relação a uma dessas ferramentas que você pode utilizar, eu posso estar respondendo isso com algum outro vídeo ou no próprio comentário, dependendo da sua situação. Eu agradeço novamente pela sua atenção, muito obrigado por ficar até aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like se esse vídeo te agregou de alguma forma e acompanha porque a gente lança vídeo novo todo dia aqui no canal. Novamente te agradeço pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.